Pereira. Manda bala. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o TCC. O meu trabalho é sobre a percepção visual da coloração gengival por meio do rastreamento do olhar. Meu nome é Pedro Emanuel e o meu professor orientador Orlando Tanaka e o co-orientador doutorando Thiago Martins Meira. O meu trabalho será dividido nessas partes: introdução, objetivo, materiais e métodos, resultado, discussão, conclusão, referência e agradecimentos. Introdução. Pitton e colaboradores demonstraram que pessoas com sorriso estéticos são consideradas mais inteligentes e têm uma maior chance de conseguir um emprego. Percebendo a importância que um sorriso ideal tem em um contexto social, pode-se pesquisar cada vez mais sobre o que é entendido como ideal na percepção de diferentes populações. Atualmente, o Brasil, segundo os dados atualizados do IBGE 2019, apresenta 209 milhões de habitantes. Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, a gente sabe que existe uma grande miscigenação de raças. E, por exemplo, a raça negra, onde os indivíduos da raça negra apresentam uma maior quantidade de melanina, o que é um fator que altera a coloração gengival. Existe uma coloração gengival mais alterada. A coloração gengival interfere na percepção do que é estético para leigos. Um sorriso atraente exige uma sinergia entre macro e microfatores, sendo a estética branca relacionada a dentes e estética rosa relacionada à gengiva. Dessa forma, destaca-se a relevância e a realização de pesquisas que possam contribuir para melhorar o resultado estético e tratamento dos nossos pacientes. O objetivo do trabalho é avaliar a percepção visual e estética da coloração gengival vista por leigos através do rastreamento do olhar. Materiais e métodos. Imagem fotográfica. As imagens foram obtidas por meio digital, com câmera digital, e foram obtidas imagens de frente dos participantes, sendo que dois masculinos, dois femininos, com padrão regular e com uma oclusão. Os modelos que participaram da pesquisa, eles deviam apresentar algumas características, como, por exemplo, eles não podiam ter marcas muito evidentes, que dificultassem a posterior edição das imagens, como tatuagem, piercing, sinais ou algum tipo de mancha muito grande. As imagens selecionadas foram editadas com o software Adobe Photoshop CS5. Foi feita a minimização de ruídos, que é a edição da imagem no sentido de brilho, saturação, para que elas ficassem o mais padronizadas possíveis. Posteriormente foi removido, desde que, como eu tinha falado, não podia ter piercing, mas manchas e etc. Só que é muito difícil a gente conseguir modelos que não tenham nenhum dessas alterações. Então, com o Photoshop, a gente pôde também fazer a remoção dessas pequenas marcas que os modelos poderiam ter. Feito isso, foi feito o espelhamento da imagem, que a gente escolheu o lado, dividindo na linha média, a gente escolheu o lado mais ideal e duplicar esse lado, para que a imagem ficasse com um padrão perfeito. O estudo contou com 60 participantes, sendo 30 mulheres e 30 homens. Esses participantes, eles tinham que estar em plenas faculdades mentais, ou seja, eles não podiam ter usado nenhum tipo de entorpecente, não podia ter feito o uso de bebida alcoólica pelo menos 24 horas antes do teste. Foi dado também um consentimento livre e esclarecido para cada participante, que dizia que a gente poderia usar, por exemplo, os dados coletados em pesquisas, como a gente fez. Para a obtenção final das imagens, foi realizada a alteração da coloração gengival com base na escala padrão de prótese dentária, que a gente usa na escolha da gengiva, para que a gente pudesse ter uma coloração gengival mais próxima do real. Essa foi a escala utilizada, escala Vick-Dent. E essas já são as imagens alteradas. Como eu disse, foi escolhido duas modelos femininas, onde uma apresentava maloclusão, aqui a imagem A, e outra sem maloclusão. Da mesma forma, os masculinos, onde o C representa a imagem com maloclusão e a D sem maloclusão. Ambas imagens possuíam a coloração da gengiva alterada por edição das imagens. O software de hardware utilizado foi o software Odama e o sensor de iTribe, que é do hardware, onde o sensor da iTribe coleta as imagens, coleta as informações
gerada pela visualização dos olhos, pelo rastreamento, e joga para o software OGAMA, onde o hardware OGAMA, faz a coleta dos dados e gera gráficos que a gente consegue ler posteriormente. As áreas de interesse. As áreas de interesse foi feita no software OGAMA, onde basicamente a gente faz um mapeamento da imagem, com a ferramenta Target, onde a gente pode fazer um mapeamento de forma que a gente vai mapear essa imagem, por exemplo, cabelo, testa, nariz, de forma isolada, para que elas possam ser lidas pelo hardware OGAMA de formas isoladas e a gente consiga ter um gráfico para leitura. A coleta. A coleta foi feita da seguinte forma: o participante posicionado de 60 a 80 centímetros do monitor, na vertical, e o sensor posicionado abaixo do monitor, de forma que ele lesse os olhos do participante olhando para o monitor. O participante deveria apresentar a acurácia perfeita de todas as calibragens, para obter uma observação com êxito. Essa calibragem era feita através do próprio hardware, do próprio software OGAMA, onde apresentavam os pontos que o participante devia olhar para fazer a calibragem desse equipamento e ter uma leitura com fidelidade. O tempo para observação de cada imagem foi de 5 segundos, sendo a imagem apresentada de forma randomizada. A coleta. Essa ferramenta permitiu o armazenamento de dados da movimentação ocular, transformando os dados de mapa de calor e a trajetória do olhar, que é um mapa pontual de onde os participantes olharam durante o teste. Os resultados. Com o uso do software OGAMA, foi possível obter imagens com mapa de calor e demonstração gráfica do olhar, com um gráfico pontual, assim rastreando onde os observadores mais fixaram o olhar durante o teste. Aqui a gente tem o gráfico de mapa de calor, aonde a área mais vermelha é as áreas que mais chamaram a atenção, que mais reteram a atenção de cada participante, e a área verde é onde menos teve a atenção do participante. Então, aqui a gente consegue observar, por exemplo, numa imagem com uma oclusão, que existe uma área vermelha na região dos olhos e uma imagem vermelha na região do sorriso, até mais acentuada do que nos olhos. Enquanto que, na imagem onde não existe a maloclusão, existe uma imagem vermelha somente em região dos olhos. E a mesma coisa se repete quando falando dos modelos masculinos. Na imagem com dots, que é essa daqui, onde existe um gráfico de forma pontual nas imagens, a gente consegue perceber o mesmo evento, que foi a maior quantidade de pontos em região de sorriso quando existia a maloclusão e menos quando não existia a maloclusão. Além de que nessa imagem masculina a gente pode ver uma maior proporção de pontos, ainda que menor quando relacionada com uma imagem com maloclusão. Discussão. Tendo em vista que nos dias atuais a estética está cada vez mais em evidência, muitas vezes o cirurgião dentista acredita que em vários pontos é possível melhorar questões estéticas do paciente. Muitas vezes o cirurgião dentista acredita que propõe tratamentos para o paciente que às vezes ele nem sabe que existe, de forma que a mostrar um problema que ele não notava antes. Como a gente pode ver que não é tão evidente para leigos a coloração gengival, onde só era notado quando existia a presença de uma extrema maloclusão, que ali a gente pôs uma maloclusão bem evidente. Para Batsa e colaboradores, eles concluíram que a alteração da cor gengival era o segundo fator que mais foi notado, perdendo somente para os Black Space, o que diverge desse estudo. Como eu disse antes, só foi notado a coloração gengival quando foi associada a uma extrema maloclusão. Para Yarbrough e colaboradores, dos 10 mandamentos da estética do sorriso, o quinto mandamento, design gengival, mostra que os aspectos que mais influenciaram a estética são em relação ao tanto de exposição gengival, não citando a questão de coloração gengival. Ou seja, o que mais chama atenção nesse estudo era a questão de exposição gengival, ou ainda mais quando relacionada à estética branca que estava ausente. Conclusão. A coloração gengival pouco foi influente quando analisada por leigos, sendo que o que mais chamou a atenção foi a região de estética branca, quando associada à maloclusão, como mostram os poucos pontos dos dots e de mapa de calor apresentado nas imagens. Essas são minhas referências. Obrigado.